Jair. Fica melhor de escutar, a gente está sem microfone. Vejam, hoje nós temos aqui um artista de grande importância para Pernambuco e para o Brasil, que vai nos dar a honra de falar sobre seu processo e sua vida e mostrar algumas imagens do seu trabalho. Ele está com exposição atualmente no Museu do Estado, cuja curadoria é do artista e curador Raul Córdola, escritor. E Raul vai iniciar falando sobre a exposição que está acontecendo no Museu do Estado, e logo após Jairo vai dar os seus depoimentos e depois a gente abre para perguntas e um bate-papo informal, né? Porque acho que vai ser bem importante para vocês conhecerem a obra desse artista. Eu espero que todos escutem a minha voz, eu não tenho a voz muito alta. Se vocês não estiverem ouvindo, por favor, passem para frente. Bom, para mim é uma satisfação muito grande por vários aspectos. Primeiro, por estar numa universidade que durante muito tempo foi digamos, a minha área de trabalho. Eu coordenei o Grupo de Arte Contemporânea da Paraíba durante 5 anos e fui 10 anos professor de História da Arte lá. Contei, inclusive, com a colaboração indispensável na época do professor Pedrosa, nosso amigo daquele tempo. Segundo, porque eu venho aqui, na verdade, tentar contextualizar para um grupo cuja grande maioria é de alunos de arte, a obra de Jairo Arcoverde, que ao meu ver, mas eu não estou sozinho nessa opinião, um dos principais artistas nordestinos. E eu faço esse limite, artistas nordestinos, porque esse Brasil é muito grande e nós temos realmente várias caras, e a arte tem muitas caras no mundo inteiro, muitas facetas, muitas formas de se apresentar, muitos pontos de vista diferentes e cada um mais, quer dizer, com a sua riqueza própria. E nós no Nordeste, nos 3 Nordestes, um deles é a Bahia, o outro é esse miolo onde Pernambuco é o centro, e o outro Nordeste é o que vai do Ceará até o Maranhão, nós temos uma cara muito especial diante da arte brasileira. Mesmo que não vou colocar isso como uma posição assim, como se eu estivesse tomando um partido, mas mesmo que nós estejamos assistindo a geração de vocês, a minha já está passando, né? Quer dizer, a gente já tem mais, enfim, espero ter mais uns 10 anos de vida, vocês estão passando pelo fenômeno de mundialização, que aqui no Brasil, exatamente por causa da situação autoritária dessa situação chamada mundialização, é chamada de globalização. Então, há muito pouco tempo, eu quero colocar essas coisas exatamente para centrar o trabalho do Jairo. Eu tenho acompanhado alguns grupos de produção de arte na América Latina. Na América Latina de fala espanhola. Numa dessas vezes, na Argentina, na cidade de Resistência, que é uma cidade menor do que Caruaru, mas que tem instalada em suas praças, em suas ruas, mais de 300 esculturas, entre esculturas acadêmicas. Por exemplo, tem Fontana, que é um dos maiores escultores argentinos. Quando ele foi para a Europa, ele renovou a pintura, dando navalhadas na tela. Não sei se não é da geração de vocês, mas revolucionou os anos 60, 70 na pintura mundial.
Mas tem o Fontana dos anos 20, que é uma escultura absolutamente acadêmica. Então, quer dizer, tem obras dessa natureza na rua. E quando eu fui convidado para fazer parte do júri de premiação de uma Bienal que eles fazem lá, internacional de escultura. Quando eu desci do ônibus, eu fui de uma parte da viagem, eu fui de ônibus, eu peguei um táxi, conversando com o taxista, perguntei como a população via aquela coisa de resistência ser chamada cidade das esculturas, né? Uma cidade tão pequena e tal. Ele disse, aqui tem uma periferia que destrói o orelhão, mas nunca picharam uma escultura que está na cidade. Quer dizer, existe um pacto, existe um acordo, existe um orgulho firmado entre a população e os artistas internacionais, mas muito de lá mesmo, que estão em resistência. Eu fico pensando numa cidade como Recife, basicamente uma cidade de grandes escultores, de grandes muralistas, entre eles o nosso Jairo, aonde este pacto não existe. E eu fico pensando que uma cidade como a nossa, com a dimensão dela, que tem os museus praticamente fechados ou dirigidos para um tipo de produção só, como o Mamam, por exemplo, e que quem faz arte, quem se prepara para a arte, não discute essa questão, também não discute o seu passado. O passado, um passado que inclui ser Pernambuco, o berço da pintura brasileira. Algumas pessoas não concordam, mas eu estou falando do meu ponto de vista, mas a pintura brasileira nasceu aqui com os pintores de Nassau. Por que nasceu aqui? Porque a luz brasileira foi pintada pela primeira vez por Pecaut, por Franz Post, foi desenhado por Magrave, e 200 anos da missão francesa, quase 200 anos da missão francesa, que começou a Escola de Belas Artes no Brasil inteiro. Quer dizer, começou a ter pintura civil, entendeu bem? Pintura que não é o que já faz. Eu faço. Acabei com pintura que em Portugal, e que algumas vezes com influência italiana ou espanhola, mas era a mesma pintura feita em Portugal, nas igrejas coloniais. Mas essa pintura que nós conhecemos nasceu com os pintores de Nassau e permanece até hoje com uma liberdade que, mesmo com textos famosos, como por exemplo nos anos 80, um texto de uma crítica de arte do Rio de Janeiro dizia a cansada, o título do texto, ela veio aqui fazer parte do júri do Salão de Pernambuco, que chama-se Lígia Ganangio, uma mulher inteligentíssima, mas voltou e escreveu no Globo a cansada figuração pernambucana. Se perceber que nós não somos Rio de Janeiro, como não somos Veneza, como não somos Florença, somos Recife. E que essa cansada figuração brasileira, pernambucana, ela merece mais respeito, mesmo que seja comentada no Jornal Globo por uma crítica muito famosa. E que é muito importante que os jovens artistas conheçam essa pintura e conheçam de perto. Porque tem uma história muito bonita e muito brava. É engraçado que até aqui em Pernambuco essa palavra brava está assim, por causa da televisão, diz que quando o homem é bravo, ele é bravo. Ora, bravo vem de brabeza, bravo vem de bravura, é outra situação. Bravura é uma situação, uma qualidade, brabeza é um defeito. Então essa pintura é muito brava, quer dizer, ela tem a qualidade dos lutadores, das pessoas que lutaram pela sua expressão, pela sua comunicação, então lutaram pelo outro.
O pintor que pinta um quadro, pinta para o outro. Portanto, a generosidade, eu sempre disse isso, é a principal qualidade do artista. No caso, ele fala de literatura, artística. Mas repare como são poucos. A grande maioria, a imensa maioria dos artistas do mundo inteiro vivem simplesmente, vivem com dignidade de pessoas comuns, pensadoras e generosas. A sequência de fotos não estão em sequência, mas a gente pode fazer os comentários eu e ele, e depois ele vai responder a pergunta sobre a vida própria. Mas a vida dele tem importância interessante, porque ele começou como paisagista. Não sei se ele começou como paisagista, mas ele começou a vender, a ser conhecido como artista, como paisagista. Segundo o que ele me contou, ele era aluno do curso livre da Escola de Belas Artes. Em toda, não é nem respeito, assim, por licença dos professores do Departamento de Arte. Mas nos falta no Recife um curso livre de acesso próximo à cidade. Porque o campus já tem a barreira da distância. Eu sei que aqui tem, as pessoas podem vir por aqui e tal. Mas falta como naquela época. Porque Jairo, João Câmara, Ipiranga, Roberto Amorim, Ismael, Monteiro, saíram do curso livre da Escola de Belas Artes. Onde tinham a mesma orientação de Vicente, de Baldini, de Reinaldo Fonseca, dos mesmos professores que trabalhavam dentro do curso superior da Escola de Belas Artes. Portanto, muito antes, ele formou uma geração brilhante. Basta vocês irem ao Lima, o Medeiros, participando do Arte em toda parte, e não tem. Vocês devem conhecer a história do governo inteiro e foram para lá por duas razões importantes. A primeira, porque era uma cidade barata para se alugar e até para se comprar ateliês, mas a segunda, e talvez a mais importante, para fugir do foco político que era a cidade do Recife durante o regime militar. Portanto, essa coisa que começa a se consolidar em Olinda a partir de 64. Mas já nos anos 50, os artistas já começaram a ir para lá, inclusive já na Olinda. Então, vocês veem a diferença da pintura feita hoje, da escultura feita hoje, da gravura feita hoje, ali em Olinda, pessoas que não tiveram a base, a continuidade. E vocês percebem como foi importante aquilo. Por outro lado, vocês diriam, bom, mas nós saímos daqui de uma universidade, formados, e com um conhecimento perfeito da arte feita agora, da arte contemporânea, e já saímos para, como conheço muitos excelentes artistas, saíram daqui diretamente para as galerias e para os museus que tratam de arte contemporânea. Tudo bem, isso é perfeito, eu acho que esse é o papel de uma instituição tão importante quanto a universidade. Mas eu pergunto, muitas vezes eu me surpreendo quando esses mesmos artistas que saem daqui não se referem, ou não é que não compreendam, mas continuam achando, certamente não por orientação dos professores daqui, mas por orientação desta mundialização que eu comentei antes, que não está na universidade, mas está nos museus, como os famosos curadores. Eu não gosto muito de ser chamado de curador, mas como é para um belo amigo como o Jairo, eu aceito. Eles esquecem que a arte tem continuidade. Houve certamente
certamente, com certeza, porque eu acompanhei isso. Em algumas leituras mal conduzidas, ou mal interpretadas, ou mal discutidas, talvez do livro do Danton, do Arthur Danton, A Arte depois do Fim da Arte. Houve algumas palavras de alguns curadores do Rio de Janeiro chegando aqui dizendo a arte morreu, agora é arte contemporânea, mas na verdade a arte é uma atividade perene. A arte como o sistema de arte, como nós conhecemos, nós da minha geração, a geração de Jazz, conheceu no século XX, provavelmente sofreu modificações importantes e profundas. Mas não quer dizer que ela acabou, ela continua. Você se lembra, há muito pouco tempo, um dia desse, se discutia uma questão chamada a desmaterialização da arte. Nada mais, nada era do que, digamos assim, a adoção de novos materiais expressivos, a disponibilidade de novos materiais expressivos, inclusive a questão da cibernética, para dentro, e também a quebra do suporte da parede, etc. E o material expressivo mais importante dessa desmaterialização foi o espaço, sem dúvida, e então, por isso, a cara da arte hoje é tão diferente a cara da arte dos jovens artistas de hoje. E temos exemplos maravilhosos aqui no Recife. É tão diferente de uma pintura feita por um pintor do meados do século XX, que nós achamos que realmente aquilo é uma coisa e isso aqui é outra. Mas, na verdade, existe uma continuação. E isso é tema, eu não estou dizendo nenhuma novidade a vocês, isso é tema de muita discussão. Dentro do, não é uma questão de mercado, que o mercado também se modificou muito, mas muito mais para o enriquecimento do olhar do público do que para esta, digamos assim, para essa discussão, ou para essa disputa, ou para essa contenda. Repete-se no século XXI a mesma arena desnecessária, bizantina, aquela arena bizantina, foi aonde no concílio, se discutiu se os anos tinham sexo, a discussão do sexo dos anos. Que era o seguinte, o pintor do século XX, ou era um pintor que ele chamava abstrato, porque era abstrato não existia, eles queriam dizer pintor abstracionista, ou era um pintor figurativo. Hoje se diz, ou você é moderno ou você é contemporâneo. Ora, é uma simplificação muito, quer dizer, que não faz justiça, não faz jus às pessoas que estão dentro de uma universidade, estudando, aprendendo. Olha, moderno, de onde vem a palavra moderno? Onde é, de onde, hoje. Moderno é aquilo que é feito agora, hoje. É o que está acontecendo. Do mesmo jeito, contemporâneo, tem outro significado chamado coelho. Quer dizer, é aquilo que está acontecendo ao mesmo tempo, é a mesma coisa. Ocorre que o contemporâneo, a arte contemporânea, o grupo de arte contemporânea, é a arte que estava sendo feita ali naquele momento, as últimas coisas que estavam sendo feitas naquele momento, isso há 20 anos atrás. Mas virou um estilo de arte. Hoje, a gente chama arte contemporânea é uma coisa que não se enquadra no que não é, na arte do século XX. É simplesmente não fruto do progresso da arte, porque na arte não progressa, nós sabemos disso. Mas a sociedade progride. E como a arte expressa a sociedade, então é fruto do progresso da sociedade. Há 20 mil anos, os cavernas da família, as cores, porque claro que eles não sabiam para fazer uma arte, não sabiam nem que essa palavra existia, mas é a mesma coisa. Então, eu mesmo tive uma fase, mas também dessa situação, do nosso inconsciente coletivo.
chegar ao ponto exato da cultura de Jaracuã. Jaime inicia pintando paisagem, depois ele inclui a figura na paisagem e a obra dele vem se desenvolvendo em várias fases, aonde ele dialoga com paisagem, figura, espaço, paisagem, espaço, figura. E cada uma dessas fases tem suas características de textura, de forma de pintar, de forma de desenhar e as suas oposições. Por exemplo, em alguns dos seus desenhos, a brutalidade do traço de nanquim com pincel grosso dialoga com uma renda de pequenos signos ou símbolos, são quase a mesma coisa no universo da pintura dele, que é como que enrendilham estes espaços entre cada pincelada. A mesma coisa a gente vê dentro da pintura o traço de cor. Quer dizer, há uma simbiose entre desenho e pintura. Você vê pintura, pincel de tinta preta sobre o papel, e o traço depois de uma caneta fina no papel, no desenho, e você vê pintura, áreas de cor, de textura, de transparências, de raladuras, muito delicadas, especialmente muito limpas. É uma das características do pintor é a limpeza dos tons e também traços de cor feito do pincel. Então, todas essas simbioses acontecem entre traço e cor, entre pincel e tinta, caneta, lápis, pastel e traço, e entre figura, símbolos e paisagem. Bom, esse é o catálogo. Bom, uma cena de... Você não quer sentar lá? Apesar de espada. Óleo, os papas são Duratex. De que ano? Gestual, a década de 70. Uma pintura resolvida de uma vez só. A mesma coisa. Pássaro também. Resolvida de um só golpe. Aí é guache. Pintura um tanto caricata, né? Brincalhona. O quadro é de 72. O de 70 quase não tem aí, porque não está mais em minha conta esse quadro. Que é uma coisa que se caracterizou muito no final dos anos 90 na arte aqui de Pernambuco. Esse aí tá vendo embaixo tem grafismo, em cima tem. E você tem referência assim, por que foi surgindo aquele alfabeto, né, aqueles signos, era referência à cultura, sei lá, os pictográficos da Pedra do Ingá, ou o que era? Era pelo fato de gostar desse grafismo, dessa coisa todinha de ser muito ligada à simbologia, essa coisa todinha, é isso aí. Foi muito recorrente no seu trabalho? Eu não fui ver a exposição, desculpa fazer essas perguntas assim. Eu não Se é recorrente o quê? Esses signos, recorrente, né? é recorrente. É. Aí é raspagem também de espátula. Esse trabalho ele é do acervo do Museu do Estado. É um bichinho inteligente, carrega todo mundo na barriga. E de 70. Terra sobre madeira.
aí já é de 93. Fiz uma figuração, uma série de essas coisas, né? Parece uma coisa africana. Mas não foi no intuito de ser africano, não. Foi porque saiu assim mesmo. Um pouco parecido com o trabalho africano. São pinturas puras. Pintura tem um pouco de representação ali em cima, mas ele não representa. Então, tanto ele faz uma figura como a que se passou antes, como uma forma como essa. Pode até lembrar uma figura, um pássaro, seja lá o quê, mas na verdade é pintura pura. Acrílico, pincel. Vejam que em várias pinturas, Pincel. Camadas superpostas. Agora, aí já é acrílico, a pintura é acrílico. Isso aí é tinta xadrez com cola branca. Essa cor maravilhosa, a tinta xadrez é muito bonita. muito bonito. Pastosa Xadrez é essa. e riscada com uma ponta seca e a pintura por cima. E tem muito do xadrez. As papas também. Colagem de tecido. Tecido sobre tecido, madeira. Acrílico sobre tela. Pincel, pintura convencional. Ele trabalha em camadas aí. As primeiras são. Já ele é um mestre em fazer isso. Ele faz isso com uma precisão muito grande, com uma segurança muito grande. É uma paisagem. Eu queria falar um pouco sobre essa questão de paisagem. E alguns comentários com alguns críticos. O Marcos Lontra defende uma ideia que eu acho muito interessante, e que tudo na pintura é paisagem. Um retrato às vezes pode ser uma paisagem, e que uma paisagem às vezes pode ser um autorretrato. É a cara do pintor, é o jeito do pintor, é a maneira do pintor. Você identifica o pintor pela paisagem. Todo mundo identifica o Van Gogh por uma paisagem. Acrílico, pincel sobre tela. Sobre tela não, sobre colagem de junto. A gente está vendo, tentando fazer isso agora. Aí vejam bem, o traço do pincel, olha, existe quer dizer, é um pouco a simplificação daquela situação. Mas mas é genérico também a gente pensar que a pintura é cor e o desenho é traço. Então, dentro desse pensamento, que certamente é um pensamento acadêmico, mas que conduz muito o nosso olhar a poder identificar essas diferenças, o traço de cor é uma questão do desenho na pintura. E a pincelada sem cor, vocês vão ver depois, é a questão da pintura no desenho. São cerâmicas pintadas por Jair. Aqui com esmaltação, tem fogo, ela levou fogo, Levou. Já 200 graus. Jaime Beth, a figura dele, são ceramistas há muito tempo. Beth Gates, é hoje uma das ceramistas mais importantes de Pernambuco.
tanto a sua cerâmica puramente utilitária, mas ela não tem nada puramente utilitário, porque ela pinta todas as cerâmicas e há um jogo lúdico entre figura e uso, né? As figuras. E Beth continua fazendo cerâmica até hoje e ele também. A gestualidade quase bruta, né, do traço negro e os detalhes do traço fino para isso. Quer dizer, Isso é nanquim, é? É nanquim. Embaixo. Não, aí é nanquim e aguada. Né? Algumas aguadas, mas é praticamente nanquim e o branco. Não é branco, é creme, eu não uso papel branco, eu uso creme de cima. Mas esse colorido é aquarela? Esse colorido é aquarela, Esse não tem guache. aí é pastel, nanquim e aguada. Grosso e aguada. A linha é traçada aqui, ó. Pincel é Essa linha é pastel. Ah, pastel. Você queria ver? Mas não é não. Esse é recente, né? É de 2000, 2002, por aí. Foi 3 anos que eu fiquei dedicado só ao desenho, só fazendo desenho. 2002, 2003, papel canção. Crema. Eu acho maravilhoso. Aí é quem terra de sangue, quem tem um olho é rei. Não, pastel seco. Seco, Depois é. do spray. Ah, tá, pensando. Olha, isso é um guache, né? Aí eu gosto. Você sempre gostou de cores muito saturadas, né? Muito fortes, assim. Contrastes, né? Contrastes. É. Muito bem. Nanquim, essa mancha branca, essa pontuação branca no preto do nanquim é acrílico. Acrílico branco. Gravura você nunca fez, não? Fez gravura? Fez gravura também? Não, gravura eu nunca fiz. Se comportaria bem também a gravura. Parece, né? Às vezes, né? Aí na minha casa, estava botando, tirando foto da parede. Só pra foto, não? Foi só pra foto que tu botou e tirou ou estava já no processo? Isso sem eu notar. Ah. Essa Esses pintura são é recente. recentes. Mais recente, é de 80 e... 80 não. 2008. Ah, de 2000 e... É acrílico sobre tela, toda essa série. Essa série branca é maravilhosa. Pequena, né? É um trabalho muito limpo, né? São 7 ou 8. Veja bem, aquele peso. Isso é acrílico. Acrílico sobre tela. Isso é mais novo, né? Esses são os últimos, são grandes esses quadros.
grande relativamente, não faço 1,5 metro por aí. É, 1,30 m. 1 metro e pouco. As cores estão todas no lugar. Todas muito bem orquestradas. É, Colorido forte, mas muito bem, muito seguro, muito bem orquestrado. Porque não é fácil trabalhar com cor saturada, todo mundo sabe disso. Trabalhar com essa estridência da saturação não é fácil. E ele rege muito bem isso. esses são os últimos quadros dele. Você produz muito, Jair? Você Produzo. trabalha todo dia sempre. Produzo muito. Embora passe dias sem pintar, eu intercalo o trabalho com leitura. A leitura é muito importante também para o artista. Aí é cerâmica, né? O bonequinho. São qual a dimensão? São pequenos? Né? São pequenos ou são grandes? Não, são brancos assim. A modelagem, você que executou a modelagem deles, O oleiro fez sob a minha orientação e eu amassei nos lugares de vidro, sabe? Cortei, ele fez o arcabouço da coisa assim, e eu desmanchei o que ele fez. É um painel, esse defeito, os moleques jogaram pedra, porque esse painel era externo, lá na casa do Alto do Muro. Aí eles achavam que era um bicho e queria matar. Mas não era. Isso é uma fachada de um prédio. Onde é? Caruaru é? Em Caruaru. Aí o cara pediu que eu fizesse isso, que ele foi executado na Cerâmica Santo Antônio, que eu fizesse de uma forma que barateasse o trabalho o mais possível, né? Aí por isso ele é muito despojado assim, essa coisa para baratear o preço do painel. Mas é muito grande, vocês podem notar que é a fachada de um prédio todinho, um prédio de 6, 7 andares. Esse também é outro painel que está numa fundação lá de Caruaru, e foi premiado no Salão do Estado, prêmio para painel cerâmico, né? Como Caruaru não tinha mar, né? Eles conhecem o mar e eu fiz Aí sou eu cachimbando, né? Pintando. Aí cena da exposição, né? Convivência com Caruaru, aí eu optei por Caruaru, né? Também por ser mais perto. Eu gosto muito de Caruaru, gosto muito do povo de lá, né? Fiz bons amigos lá. Você passou muito tempo lá, né? Morando lá. 15 anos. 15 anos. As crianças passaram a adolescência lá, a juventude, né? A infância. Quando cresceram, aí não quiseram mais ficar lá, né? Aí a gente também tem que ver. Mas você, nesse ateliê você tem cerâmica também, você trabalha com cerâmica também. Mesmo que o seu ateliê Também. Eu faço uma época pintando quadro. Aí quando enche o saco, aí faço cerâmica. Aí enche o saco, aí faço desenho. Assim for. Aí enche o saco, vou ler. Né? Ler. Fica perguntando as coisas. Eu sou professora do Departamento de Teoria da Arte e conheço seus trabalhos e gosto muito. Olha, Né? você, é porque eu tenho problema das duas. Deixa eu ir para pertinho. Quer falar? Gosto muito do seu trabalho, eu acompanho. E li no jornal, no dia da abertura da exposição, eu queria pedir um conselho, na verdade, né?
que você acha que não se ensina pintura, não se ensina. É como se o professor de arte já fosse uma coisa que... Aí eu disse esse jornal. Foi. E aí eu fiquei nessa sua fala. Que conselho daria para a gente, pobre, Eu digo que vive lutando contra uma maré acadêmica, que gostaria de estar como você no ateliê, realmente fazendo isso que você fez. Olha, eu vou dar uma ideia. Ensinando dessa forma, né? Aí eu pergunto, que conselho você daria? O que é que você conversaria com a gente? Quer dizer, o que é que a gente faz aqui? Aluno? Nós vivemos no Não, eu disse isso porque ocorreu uma coisa. Na exposição, eu tive a oportunidade de ver um curso de pintura, né? Aí entrei lá e tinha umas madames pintando lá, não sei o que, aí curiosidade eu fiquei junto os dois conversando, né? A senhora pintando aí. É porque isso aqui eu faço uma terapia, é muito bom para mim. Agora eu fiquei admirado assim que a terapia dela, ela estava pintando uma telha de um telhado. Passei uns 15 minutos lá e esses 15 minutos ela estava com um pincel que parecia um fio de cabelo fazendo a quina da telha. Aí eu pergunto, isso é terapia ou neurose, né? Foi isso. Aí por isso mas eu não tenho nada contra o ensino não. E assim, achei bem bacana porque falava isso em cima, um artista dando seu depoimento, e embaixo tinha justamente a abertura de uma exposição, fruto de resultado de uma disciplina de gravura. Foi Aí eu achei bem no engraçado. jornal. Eu disse, será que isso foi intencional? Que era a discussão. Como era que terminava? Não, no jornal tinha justamente essa fala e embaixo, né, que era uma outra coisa, falando de uma exposição que estava sendo aberta, resultado de uma disciplina de gravura. Era a exposição dos alunos dela, estava embaixo da sua. Uma disciplina de gravura. Disciplina de gravura mostrando os resultados do trabalho. Aí em cima você dizendo isso, que... Mas no fundo é isso mesmo. É isso mesmo, eu concordo com você. Pelo livro, do escoço, de copiar essa coisa, ele é válido até um certo ponto, mas no lado da criação ele inibe. A pessoa que domina o desenho anatômico, essa coisa todinha, ela fica inibida para se soltar e de fato fazer uma pintura de alma, sabe? Ela traz de fora para dentro, não é de dentro para fora. É essa coisa aí que a coisa era válida. O professor de arte pode trabalhar o desenho mais acadêmico e, paralelamente, desenhos para poder contrabalançar. Tem que Eu usar acho que o ensino da arte hoje trincha, tem né? essa Não ficar no fiozinho de cabelo como a madame lá, fazendo aquela coisinha que é irritante aquilo, né? Para a gente olhar e para quem está fazendo deve ser também. Eu acho que Não é terapia nenhuma. Eu também concordo, Rogério, assim, acho que pintura e esses negócios que ela não se ensina. Eu acho que a figura do professor, pelo menos ao meu ver, acho que é um facilitador do aluno ou do artista dele ter esse retorno sobre si mesmo, dele ter um novo olhar sobre o seu trabalho. Mas eu acho que é ele quem cria, ele quem faz as suas pesquisas, é um professor estimulador, um professor provocador, um professor que e aí pode ser na figura também de um crítico ou de um curador. Eu não penso no curador. No interior, o curador tinha nas feiras, curava pereba. Né? É isso mesmo, é cuidar, né? Já tratar. Mas veja bem, Mas é eu importante. queria colocar uma questão sobre isso que eu acho que é bem esclarecedor. Esse termo curador é um termo americano. O curador de museu americano, ele é o responsável pelo acervo. Sim. O comissário tem uma conotação de delegado. No meio artístico, as pessoas preferiram usar o termo curador inicialmente como sendo aquela pessoa do museu, da área de museologia, não da área de crítica, da área de museologia, que se responsabilizava pelo curador de menores. Quanto tempo você não Muito tempo sem expor, Quer dizer, a última era Patronesse, que eu acho até melhor curador. Patronesse é um negócio tão chique. Né? Fufu, né? Mas como é que foi essa experiência de você, com essa produção toda, desses anos todos, assim,
confiava na competência de Raul, né? Não, a competência dele, não estou falando. Não, Mas de você se sentir confortável diante disso, porque são décadas de perfeitamente. É a primeira vez que você faz uma exposição com a figura do curador. Olha, eu achei ótimo porque eu não me envolvi com a exposição. Achou ótimo? Achei ótimo. Nesse ponto é melhor do que a patronesse. A patronesse era... Você era que tinha que fazer quase tudo, distribuir os convites. E a patronesse só fazia chegar cheirosa lá no recinto. E há quanto tempo você não expunha? Há quanto tempo que você não expunha? Há uns 4 anos. Eu dou sempre intervalo, 4, 5 anos de exposição para outra. Fez assim, raramente eu participo de coletiva, né? Eu não gosto de ser arroz de festa não, né? Aí você mostrar muito seus quadros, eles desbotam. Tem os olhos de pimenta que olha e o quadro puxa. É brincadeira, não tô... Mas é necessário, né? Claro, de você mostrar, porque o público também precisa. É verdade, conhecer. é um certo egoísmo, né? De minha parte, mas Ela tem esse. é neurose. Tem um artista, mas tem um público. É porque as coisas às vezes se convida para certas exposições e certos recintos que não merecem. Você não vai botar seu quadro em qualquer coisa. Não é? É uma questão seletiva aí. É uma empresa, não deixa de ser, né? Quer dizer, existe. Tá bom. Eu tenho. Veja bem. Se você não expõe, né? Então fica um público muito seletivo para conhecer o teu trabalho. Né? E como é que funciona então o mercado do teu trabalho nesse sentido? É muito Porque é restrito. uma sobrevivência, né? Você, muito todo restrito. profissional, ele precisa ter um Eu mercado. posso dar um exemplo que eu posso. Sim. Não tem além da arte toda parte. Sim. Eu participei umas 2 vezes, depois deixei que o nível é tão baixo que eu preferi não misturar. Aí eu acho assim, que uma coisa mal feita, um mau trabalho, ele funciona como uma negação da arte. E isso é muito problemático, né? Você às vezes tem na televisão, tem um programa lá que uma moça apresenta, ela não entende nada de arte, bota uns quadros lá muito ruins e fica dizendo que aquilo é bom, não sei o quê, e o povo cada vez fica engolindo. Como é? Gato por lebre, né? É uma desinformação. É nesse ponto que eu me refiro. Quer dizer, um país tão carente como o nosso, carente de cultura, né? A cultura que se valoriza aqui é forró, é carnaval, essas bugigangas todas. E a arte erudita fica... Aí meu empenho é isso. Quando aparece alguma coisa pretensamente erudita, não é falso. Está entendendo o que eu quero dizer? E não existe assim uma política, um desenvolvimento, uma vontade de se assimilar o que é bom, tanto na literatura como nas artes plásticas, como na música. Você acha que, de maneira geral, a qualidade está muito comprometida, né? Totalmente comprometido, muito baixo, muito bem. Você vê quando mandam aqui artistas para a França, para essa coisa toda. Manda uns bocotu, os franceses, sei lá, quem fica pensando que são antropófagos, e fica tocando os instrumentos sem graça e aquilo é o retrato do Brasil. Não é, né? É uma esculhambação, né? É esses pontos assim. Pode achar que eu sou elitista, escambau, mas se for assim, eu sou. Já, quem é que vai defender o nosso lado, né? Passo desde 40 e tantos anos que eu fico dedicando à pintura, fico estudando, fico lendo piada melhor, ouvindo piada melhor de música, para ver o que tem por aí, coisa ruim, coisa péssima, coisa de qualidade nenhuma. Meu ponto é esse. Deu para... Certo. Mas aí fica uma outra pergunta assim, que eu acho que não ficou ainda bem explicada, é a questão de como é que tua obra, né, ela passa a ser adquirida pelo público.
e ela não está em exposição. Era a minha vontade. Isso caberia ao Estado, né? Criar condições de a gente mostrar o trabalho. Porque o artista não pode, como eu disse, todo mundo sabe, uma expulsão é muito caro, né? A armação. O problema está aí. Por que o Estado não favorece o artista para ter quadros nas escolas, né? Nos ambientes públicos, essa coisa todinha? Ter políticas culturais, né? De fortalecer projetos, né? A gente sabe, não é questão de copiar o que sai das escolas todo ano, eles são absorvidos muitas vezes em projetos comunitários. A gente sabe que a arte transforma, né? Está nos hospitais, está na comunidade, tá. E aí, não é? Existem outros projetos, por exemplo, o projeto Arte da Escola, que não deu um pulo ainda para transformar o mesmo fazer, de brincar, de experimentar na escola com as crianças. Não vai ainda, é um desprestígio, é uma distância, não é? Então isso, eu acho que são questões, eu acho muito pertinentes e nesse convívio, nesse ambiente que a gente está aqui. Colocou a questão do poder, como a Ana Luísa também, do curador e tal. Uma coisa que eu acho problemática aqui, que talvez em outros países, você que tem circulado aí, essa questão do curador-diretor não é uma coisa que é mais um problema nessa questão, porque aí fica difícil você gerir. Eu acho que direção de museu é uma coisa especializada. E curadoria é outra coisa. Como é que funciona? Curadoria em museu, entendeu? Essa questão curadoria de acervo é outra coisa. de acervo, de obras, em alguns museus. Nessa época, que pela pioneirismo e pela paixão dos dois, né, tanto Tilo quanto na casa de cada uma dessas pessoas existe coleção de arte e tal. Mas isso que eles não percebem que isso aqui é como se você fizesse o primeiro andar do edifício, enxergando só os pares. Aí quando você vai subindo os degraus, você vai ver que a altitude é muito maior, você vai ver lentes e lentes. E aí, por mim, aí volta aquela pergunta dele, aí eu me lembro de Amilcar de Castro, antes de falecer, ele deu uma reportagem dizendo justamente isso. Qual a função do professor? É de manchar a obra. É fazer com que você traga alguma coisa e a gente começa a tentar puxar os filhos de ver que são lidos, para a gente não se espelhar. Como a gente esbarra agora, quer dizer, nós não temos mais. Eu não sei se você tem esse nem para chegar e eu quero ver meu quadro aqui. Não, claro que você não vai autorizar, tem um quadro lá na mesa, eu não consigo ler. Quando você fala em Artunanto, aí eu gostei, porque ele declara o fim da arte. Ele vê hoje, sempre declarado isso, as pessoas seguindo. Mas a gente é uma pessoa muito digna. Eu estava em São Paulo há pouco tempo e vi na Folha de São Paulo um texto dele maravilhoso. Ele comentando sobre a Bienal. Não sei se você leu esse texto. Ele diz o seguinte: hoje a instituição tomou o lugar da cultura. Então, todos os artistas, na verdade, todos os artistas, por mais importantes que sejam, por menos importantes que sejam, por mais iniciante, por mais maduro, tal, entendeu? Volpe se fosse vivo, ou então o aluno que começou agora, são apenas atores dos espetáculos das instituições. Então ele fez isso para elogiar o espaço vazio da Bienal, da próxima Bienal. Ele diz isso mesmo, quer dizer, ele elogiar ironicamente. A Bienal está mostrando exatamente o que é a instituição, está se expondo. A instituição está se expondo. Quer dizer, não precisa de arte, é só o espaço. Já é, entendeu? Não precisa de arte aqui. Devia fazer suas festas. Eu queria dar um exemplo aqui. O artista aqui é de olho, o artista aqui é já. Eu queria dar um exemplo do descaso das autoridades com arte. Eu tinha um amigo que tinha uma serralharia de ferro, trabalhava com máquina de ferro. E eu lá conversando com ele, me deu vontade de fazer uma escultura de ferro. Aí fiz, escultura grandona, bonita, pintada, colorida, né? E essa escultura era pesadona, né? Eu cheguei, aí propus a prefeita de Olinda, eu doava a escultura para quando ela quisesse escultar numa praça, numa coisa.
ela quando expôs tudo não me deu resposta. A mesma coisa que eu fiz com o peixe, que é da prefeitura de Recife, a mesma coisa também. Resultado. Depois eu perguntei a esse amigo meu que a escultura ficou guardada lá, não tinha como levar para casa, né? Eu estava morando em Olinda, não tinha espaço para. Aí eu perguntei a ele como é que estava a escultura, estava guardada lá. Ele disse, rapaz, a escultura roubada. Os caras foram lá e serraram, levaram para vender no ferro, né? No ferro velho. É por isso que vocês viram assim, eu falei de uma certa encaixa, parecia até um orgulho de minha parte. Mas não é não, é desgosto, é agonia mesmo, porque eu odeio, eu não estava querendo que eles comprassem não. E não. Tá igual a escultura, que eu gastei uma nota com ela, comprando ferro, né? Depois mandei dar aquele banho de areia, depois pintar aquela bichona tudo, doar para 2 prefeituras e nenhuma se interessar de nem olhar. Aí, por aí você vê, né, como esse pessoal presta atenção. Ao mesmo tempo, chega o seu Valença lá com aquela casinha dele toda, o governo soltou a nota para o carnaval para ele se aparecer lá, fritou a boneca, dançando aquela besteira dele, né? Quer dizer, não, sacanagem? Tudo. É isso que eu fico assim da vida e digo essas coisas, me desculpe, saiu sem eu querer. Mas essa questão, Raul, é porque é questão de educação mesmo. Isso para ser debatido nas escolas, não é? Outro dia estava mostrando, a televisão estava mostrando o gasto público com recuperação desse acervo dos monumentos que estão nas praças públicas no Rio de Janeiro. Quer dizer, possivelmente também em algumas cidades que cuidam um pouco mais disso aí também, tem o vandalismo. Por que o vandalismo? Claro que é a violência que a gente estava falando antes, né? Que isso é uma consequência que vai e atinge tudo esses setores, né? A arte pública que está lá, que ela é desprestigiada, vamos ainda mais tirar mesmo para fundir e ganhar o pão, né? Quer dizer, a questão, estava defendendo tese sobre isso na Universidade do Rio Grande do Sul. Chama-se José Francisco Alves. Hoje ele tem, se por acaso vocês convidarem para ele falar sobre isso aqui, eu acho que ele virá com o maior prazer, com a maior facilidade. Ele está no mundo inteiro vendo essas questões de arte pública, de como isso acontece. Recife tem uma importância enorme nisso, a partir daquela lei de obrigatoriedade dos edifícios. Não que a lei seja boa, a lei tem que ser modificada, mas o problema é que é uma referência dentro da cidade, é mercado para muita gente, e simplesmente deixar a lei ficar arcaica. Quer dizer, em vez dela melhorar, hoje a lei pertence a meia dúzia de unidades. 9 museus de arte. Curitiba é o menor do que isso. Tem 9 museus de arte. É difícil, mas eu venho tentando isso há 45 anos. Conseguir essa liberdade da criança, porque ninguém tem liberdade de fato, né? Não existe liberdade. Liberdade é uma utopia. Mas a gente tenta, dentro dessa utopia, chegar um pouquinho lá e ter um pouco de liberdade. A minha liberdade é na pintura. O resto, por mais que eu me esforce, ninguém tem liberdade. Todo mundo é escravo de alguma coisa, escravo das convenções, escravo de governo corrupto, escravo de político, filho da P e por aí vai, né? E, em resumo, eu quero agradecer a vocês e espero que vocês lutem, trabalhem, façam, queimem a pestana para melhorar essa porcaria desse país, para que um dia chegue a algum canto, né? Porque do jeito que vai, isso aqui vai se tornar sendo escravo do primeiro mundo. A pobreza vai ser eliminada totalmente, com veneno, outras coisas, e as elites vão ser escravos deles. É isso que vai acontecer aqui no Brasil. Então, tem o lado político da coisa, minha pintura tem o lado político dessa coisa toda. A gente vive num país vergonhoso, cheio de coisa que não presta, o que não presta é valorizado, tudo que vem de fora que não presta é valorizado aqui.
o que é bom de fora não é valorizado aqui. Então a gente está caminhando para o inferno, para o buraco, para a desgraça. É isso que é o Brasil, que eu vejo que está aí. Aí se fala que está rolando dinheiro, como é que se diz? O Brasil está crescendo. Vocês aqui já viram algum dinheiro disso? Já ganhou algum dinheiro desse desenvolvimento brasileiro? Nada, né? O pessoal diz, porque o Banco do Brasil é do povo. O Caixa Econômica é do povo. Alguém da gente já recebeu algum prolabore do Banco do Brasil, da Caixa Econômica? Agora os políticos não recebem. E uma forma de inutilizar os políticos, ou matando, ou desprezando, coisa dessa ordem. Porque senão cada vez é pior. Somente com palavras, com faixinhas assim, como é. Viva o bem, viva pela paz. Isso é tudo besteira. Bandido não se sensibiliza com isso, não. E política é bandido. E frio. É o que eu tinha dito. Para o quê? Livrar essa necessidade, tem tanto educativo, da arte educação, como artista, para o quê? Muda esse quadro, que a gente fala de política é ruim, polícia é isso, como eu entendo lá em Curitiba. Com aquele ponto